mais uma conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto na liturgia da palavra desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025. É a 29ª semana do Tempo Comum. Vamos explorar juntos a primeira leitura, que é da Carta aos Romanos, o Salmo Responsorial, o Salmo 1, e também o Evangelho de Lucas. Isso. E o que parece unir essas leituras é um tema bem forte, sabe? A escolha radical pela fé em Cristo. E, bom, o que isso significa na prática, no dia a dia. Legal, então vamos começar com Romanos capítulo 6. Paulo coloca as coisas de forma bem direta, né? Ou a gente se entrega ao pecado, e ele chama isso de uma escravidão, que leva à impureza, à desordem e, no fim, à morte. Morte espiritual, né? Exato. Ou então, a outra opção, se colocar a serviço de Deus, buscar a santificação, a vida eterna. É quase como ter dois caminhos, né? Um parece mais fácil, mas leva para o abismo, o outro é mais puxado, mas leva à vida. Pois é. E tem aquela frase-chave, né? O salário do pecado é a morte. Direto ao ponto, sim. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma oposição bem clara. E o interessante é pensar nessa ideia de ser escravo de Deus. Parece contraditória, né? Escravidão e Deus. Mas o ponto de Paulo, eu acho, é que essa é uma servidão por amor. Uma escolha livre de quem foi libertado por Cristo da escravidão do pecado. Ah, entendi. Não é uma imposição, é uma resposta de amor. Exatamente. É a graça agindo, aquele auxílio gratuito que Deus dá, como diz o catecismo, para a gente se tornar filho dele e poder viver essa vida divina, a vida eterna. É libertação para amar, não opressão. Faz todo sentido. E aí, seguindo para o Salmo 1, ele parece um mapa para a felicidade, né? Sim, um guia. O salmista mostra o contraste. O justo, feliz, que medita na lei do Senhor dia e noite, e o ímpio. O justo é como aquela árvore, né? Plantada na beira do rio, cheia de vida, dando fruto. Linda imagem. Forte. Muito. E o ímpio é como palha, que o vento espalha por aí. Sem raiz, sem firmeza. E o refrão confirma, é feliz quem a Deus se confia. E veja que meditar na lei não é um peso, um fardo. O Salmo diz que o justo tem prazer nisso. É fonte de alegria, de força. Isso conecta com a busca pela bem-aventurança, né? Aquela felicidade profunda e verdadeira. O catecismo fala que essa felicidade nos faz participar da natureza de Deus. O Salmo mostra um caminho. Se alimentar da palavra. Certo. E agora, agora o Evangelho de Lucas pega um pouco mais pesado, talvez. Jesus fala de fogo e divisão. Como a gente entende isso? São palavras fortes, impactantes. O fogo provavelmente não é de destruição literal. Talvez seja o fogo do Espírito Santo, aquele que purifica, que transforma, que incendeia o coração com o amor de Deus, com a paixão pelo reino. Um fogo que renova. E o batismo que ele espera? O batismo tudo indica que é uma referência à paixão dele, né? A imersão total na vontade do Pai, que passa pela cruz. Uma entrega total. Entendi. Mas e a divisão? Essa parte é difícil. Jesus veio trazer divisão? Pai contra filho, mãe contra filha? Olha, essa é uma questão delicada. Não é que o objetivo de Jesus seja criar briga, claro que não. Mas a adesão a ele, ao Evangelho, é tão radical, tão totalizante, que ela exige uma escolha clara. Não dá para ficar em cima do muro. Como ele mesmo disse, né? Servir a dois senhores. Verdade. Então, essa escolha fundamental pelo reino de Deus como prioridade máxima pode sim gerar conflito. Incompreensão, até dentro da família. Porque os valores do reino muitas vezes batem de frente com os valores do mundo. A palavra de Deus, como diz a carta aos Hebreus, é como uma espada. Ela discerne, ela separa. Então, juntando as peças, a primeira leitura apresenta a escolha: servir a Deus ou ao pecado. O Salmo mostra o resultado: vida plena ou dispersão. E o Evangelho mostra a intensidade dessa escolha e as consequências, às vezes difíceis, né? Seria isso? Perfeito. O fio condutor é esse chamado à radicalidade, a autenticidade na fé. A vida cristã não é para ser morna, superficial.
Exige renúncia ao pecado, uma busca constante pela santidade, e o Salmo lembra que a palavra alimenta isso e coragem para viver a nossa fé, mesmo que isso cause estranheza ou oposição. É como um atleta, né? Precisa de dedicação total. Sim, boa analogia. E isso leva a gente a pensar, né? Como cada um está usando a liberdade que Cristo deu. A palavra de Deus é vista como alegria, como orientação ou só como um peso? E a pergunta mais desafiadora: a gente está disposto a bancar as divisões que uma fé autêntica pode gerar? Perguntas essenciais. E para não ficar só na reflexão, né? Talvez pensar em passos práticos. Um exame de consciência regular, onde eu ainda atuo escravo. Buscar a confissão, que é o sacramento que nos devolve essa liberdade pela graça. Reservar um tempinho diário para rezar com a palavra, para ela ser mesmo essa água viva do Salmo. E, claro, pedir a Deus coragem para testemunhar a fé, com amor sempre, mas com firmeza, mesmo quando for desconfortável. Ótimas sugestões. Muito obrigada por essa conversa, por nos ajudar a aprofundar essas leituras. Eu que agradeço. E fica talvez uma última provocação para a gente pensar. Se cada um que se diz cristão levasse a sério essa escolha radical por Deus, sem reservas, vivendo o Evangelho mesmo quando incomoda, como seria diferente o nosso ambiente? Né? O trabalho, a família, a sociedade. Fica aí para refletir.